Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente está aqui para começar mais uma aula de Estética e História da Arte. E eu queria conversar com você sobre algumas coisas antes de a gente iniciar a nossa aula. Enfim, em relação ao exercício, tá? Que eu peço para vocês me entregarem pelo Moodle. O Moodle realmente está com problema, eu consegui entrar em contato com o TIC, tá? Que é o pessoal que resolve e trabalha na plataforma do Moodle, lá da faculdade da FAIT. E eles me informaram que está tendo um erro no sistema e que eles estão tentando resolver isso, não é só comigo, mas é com vários professores, para organizar essa questão das disciplinas depois e disponibilizar elas de acordo com cada termo e com os alunos referentes a essa disciplina. Então, eu peço para vocês que ainda continuem resolvendo os exercícios e guardem eles em casa, para que assim que seja resolvida essa questão do problema na plataforma do Moodle, eu consiga abrir a atividade e vocês postem ela para a gente fazer a nossa consideração, a nossa nota e tudo mais, ok? Outra coisa, tá? Chamada às 21 horas. Às vezes eu estou esquecendo de fazer, então se alguém aí estiver é, de boa e lembre disso, manda uma mensagem lá no grupo, professor, já fez chamada, professor? Não esquece. Normalmente costumam fazer às 21 horas, então assim é bom, porque vocês já ficam livres, vocês já acabam a atividade muito rápido e não precisa ficar preso ao grupo ou alguma coisa do tipo, tá ok? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A nossa aula de hoje vai ser gravada, tá? Na semana passada a gente tentou aplicar isso online, ao vivo, de maneira síncrona, porém a gente teve alguns probleminhas, tá? Caiu na conexão, não dava certo a questão do compartilhamento de tela no Discord, a cada 40 minutos tinha que se desligar a chamada, a gente perdia tempo e tudo mais, então hoje eu resolvi aplicar mais uma vez de maneira gravada a aula, tá ok? E aí eu vou tirar as dúvidas durante todo o tempo de aula, tanto quando vocês estiverem assistindo o vídeo, quanto depois. Então, a gente vai conversando em relação a isso, até que eu consiga descobrir uma ótima plataforma para conseguir aplicar a aula para vocês sem travar, sem nenhum problema, sem que a gente fique perdendo muito tempo e enfim, andando por um caminho sem rumo, caindo conexão, falhando o áudio. Vou continuar dando uma pesquisada em algumas plataformas para a gente conseguir ter uma boa aula ao vivo. Outra coisa que eu queria falar com vocês, acho que em relação às dúvidas, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, então me mande, tá? Durante esse horário de aula eu tô aí para tirar, só mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida durante a aula que estiver aplicando, já manda uma mensagem ali na hora para pausa a aula e me manda, porque é bom que vocês passem sem sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida e tudo mais. E, enfim, por enquanto é isso hoje, tá? Bora começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre um capítulo em si, tá, do livro, que fala sobre desligamento e autonomia, tá? A gente vai entender o que é esse desligamento, do que se desliga, tá? E como se formou essa autonomia, tá? O que é esse processo, por que aconteceu. Vamos falar também da ambiguidade da autonomia estética, tá? Essa falta de definição exata e de vários sentidos em relação a essa autonomia. Vamos falar da evolução, tá? Das belas artes ao reconhecimento da arte em si só, como englobando todas as manifestações. Vamos falar dessa pictura poésis ao Lacan de Lissing, tá? É um processo, vamos entender essa evolução desde a pictura poésis até o Lacan de Lissing. E vamos entender também quem foi Diderot e a crítica que ele fez em relação da arte, como que surge isso, se foi ele que inventou, o porquê que aconteceu, qual era a ideia, qual era a função de tudo isso, o que revolucionou na área da estética, da arte e tudo mais. Bom, vamos lá. A gente começa falando, pessoal, dos nossos desligamentos, tá? O que seria o desligamento? É você ter realmente, tinha-se um conceito, tá? Vamos pensar, por exemplo, em Platão, né? Lá antigamente, na época da Grécia Antiga, que eu falava para vocês que a arte de Platão, em si, tudo que eles produziam de escultura, né? Das obras em si, eram todas voltadas para uma questão muito racional, pedagógica, de educação da população e tudo mais. Então a gente começa a se desligar disso, tá? Entender que a arte ela não precisa seguir essas tutelas
teológicas, metafísica, moral, social, ideológicas, ela pode em si ter a questão só de, a função só de fazer a gente sentir a ideia do artista, tá? De quem produziu aquilo. Então, é praticamente isso, tá? Esse desligamento da arte formando essa autonomia estética. Ela pode ser produzida sem ter que depender de alguma outra coisa. Aí a gente lembra também que lá em Platão, as obras, né, que o Platão fazia e tudo mais, tinham toda uma questão do quê? Todos os filósofos, tá? Em si, todos os pensadores de todos os tempos, que eles sempre tentaram fazer era definir a arte, tá? Estabelecer regras, buscar sempre o que era o belo, qual que era o perfeito, o que a gente consegue fazer de mais elevado, tá? Que a gente vai ver mais para frente, que começa a ser chamado como sublime, tá? Que é o ápice da criação. E o que eles querem fazer? É sempre isso, tá? Evoluir cada vez mais, né? Os filósofos sempre tentam meio que cientificar toda essa questão da arte, entender o que ela faz a gente sentir, por que ela faz a gente sentir, quais são as técnicas utilizadas, o que elas é, o que elas exatamente provocavam nas pessoas, quais eram os ressentimentos. Lembra da lista, por exemplo, que eu falei para vocês que a gente tinha dos artistas que eram excluídos da cidade e e nessa mesma lista também se tinha uma definição, uma explicação de quais sentimentos aquele artista despertava de sensibilidade nos observadores, né, nas pessoas que apreciavam a sua arte. Se a gente parar para pensar, por exemplo, né, nesse belo e nessas regras que a gente tinha nesse período da Grécia Antiga, de Platão em si, o que acontece, tá? A gente tinha ali toda uma questão que sempre tentava ter essa função pedagógica para a população, que sempre tinha que seguir um padrão de produção artística e tudo mais, né? Porém, se a gente parar para pensar, a gente tinha um desligamento já aí do movimento progressivista. Naquela época, pessoal, imagina que cada vez, né, a arte vai se inovando, os artesãos vão inventando coisas novas, vão descobrindo técnicas, materiais novos e meios de produzir coisas mais interessantes, inovando cada vez mais. Aí, quando chega nesse período de Platão, acontece o quê? O Platão não quer mais isso, tá? Ele simplesmente quer que se produza uma arte padronizada, uma arte que passe beleza, né? Lembra do belo ideal, falar para vocês? Que passe perfeição, que mostre uma sociedade civilizada, educada, para que isso sirva de exemplo para a população em si, tá? Ele não quer demonstrar essa sensibilidade ou as guerras, ou os problemas que tem na cidade, corrupção, isso e aquilo. Ele quer simplesmente passar sempre uma coisa positiva para essa população, tá? Enfim, e aí a gente pode considerar aí que a gente tem um desligamento, tá? Dessas antigas tutelas. Ele não quer inovar, ele não quer que se busque uma evolução da arte em si. Não, ele quer parar naquilo ali que a gente já tem e simplesmente produzir algo padronizado que vai servir como meio pedagógico e de educação para toda essa população. Assim, tá? A gente começa a fazer, a gente forma, o que eu falei para vocês, essa autonomia estética, tá? Posteriormente. A gente entende que Platão se desligou, tá? Dessas tutelas antigas, dessa questão de simplesmente produzir algo sempre inovando cada vez mais. Não, ele queria algo fixo, perpétuo, para se produzir sempre um conhecimento, digamos, mais equilibrado, muito mais civilizado da população e tudo mais. E já, né, posteriormente, a gente começa a ter um outro desligamento, tá ok? Que meio que se desliga das tutelas que Platão queria, dessa beleza ideal, dessa função da arte em si, só para teologia, para essa metafísica, nessa perfeição totalmente equilibrada das obras de arte, de se servir de educação moral para a população, de como elas deveriam se comportar, como que deveria, qual era a função da mulher, qual era a função dos deuses, né? Tinha toda essa questão de organização da sociedade em si. E também as questões ideológicas. Enfim, aí a gente tem esse desligamento, ok? Porém, pessoal, com autonomia estética, sem ela depender de nada para ser produzida, simplesmente só da vontade do artesão, do artista e tudo mais, a gente corre um risco, tá ok? De se separar o artesão, né, da vida em si, né, da vida cotidiana, da realidade que a gente tem. Por quê? Imagina que antigamente quem produzia as obras e tudo mais eram simplesmente artesãos, sabe? Tipo, eram pintores, eram que fossem escultores, alguma coisa específica em si.
E aí, pessoal, isso tem uma elevação. A partir do momento que a gente começa a buscar essa autonomia estética, essa evolução das artes, a gente começa a ver que essa pessoa, tá, o artesão em si, ele é colocado num pedestal como alguém que tem um dom sobrenatural ou superior a todos os seres humanos. Por exemplo, tá? É como se a gente reconhecesse que um artesão hoje, vamos supor, tá? Um sapateiro, alguém em si, ele tem um poder sobrenatural de levar aquela pessoa. Foi isso que eles conseguiram fazer, tá? Foi isso que eles fizeram. É olhar simplesmente um pintor, um escultor, alguma coisa assim, e pensar, nossa, olha que bacana isso, né? Olha como que essa pessoa consegue, o tanto de conhecimento que essa pessoa tem que ter para se produzir isso, né? Ele precisa entender, vamos supor, de uma questão matemática, né, para ter um equilíbrio nessas obras. Ele precisa ter um pouco de conhecimento da moralidade em si, da cultura, para se produzir alguma coisa que seja de representatividade, que atenda à necessidade dessa população, que ela mesma se interesse por isso. Então, a gente já tem que ter um conhecimento de várias e várias coisas para se despertar o interesse dessa população. E aí ele é colocado num pedestal, como se ele fosse uma pessoa intelectual, separada de todos os demais, tá? Isso cria um título de nobreza para ele. Essa questão dessa autonomia estética, pessoal, a disciplina estética em si, que é até a disciplina que a gente tem, é a questão de cientes, de utilizar o mundo sensível, tá? Tudo que a arte, a estética fazem sentir na gente, tá? Para simplesmente cientificar isso, tá? Para mostrar tudo que a gente sente, para meio que dominar isso, colocar isso tudo num território e explicar quais são essas sensações, essa sensibilidade, o que provoca, o que desperta, como que isso acontece e tudo mais. A gente meio que tem uma explicação em relação a tudo isso. Ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da autonomia, né, da arte, da estética em si, a gente fala que ela é uma questão de muito equívoca, tá? É equivocada. Por quê? A gente tem, quando a gente fala, por exemplo, de estética, a gente define isso, né, uma coisa autônoma, a gente pensa numa coisa que não depende de nada, a gente cria um terreno ali para definir essas sensações de espaço. Porém, ao mesmo tempo, a gente fala que ela é equívoca, por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela delimita e explica alguma coisa, ela também é um local de refúgio. Entende que, por exemplo, quando a gente quer fugir da nossa realidade, quando a gente quer ter alguma coisa. Só um momento, pessoal. Quando a gente quer simplesmente fugir da nossa realidade, quando a gente, é, a gente estuda uma obra em si, quando a gente vai lá apreciar ela, a gente foge da nossa realidade, a gente entra numa realidade totalmente diferente, observando tanto o contexto histórico de tudo isso, como tudo que essa obra faz sentir, o que ela desperta, o que ela quer representar e tudo mais, tá? Vamos supor que seja uma obra extremamente perigosa. Perigosa no sentido que se a gente imaginar, por exemplo, duas pessoas, né, brigando lá, se matando e tudo mais, presenciar isso na realidade seria algo extremamente perigoso, mas quando a gente presencia numa obra de arte, é como se a gente viajasse e entrasse naquela questão do personagem, tá? Sentisse todo aquele drama, toda aquela questão da sensibilidade que eu falo para vocês, desperta na gente, mas a gente está impune, tá? E a gente não corre nenhum risco, a gente não tem o perigo de, olha, você presenciou aquilo, você viu tal pessoa matando alguém e você meio que não denunciou isso. Não, a gente está lá presenciando a obra e sentindo tudo que a gente consegue, que a gente pode sentir, que é totalmente do que a gente sente na nossa realidade, ok? E aí a gente surge, tá, pessoal, nessa mesma época, uma questão de denominação do gênio, tá? O gênio em si ele não é uma coisa aplicada tipo, olha, ele é um gênio na música, ele é um gênio isso, não. Ele é aplicado a todas as artes, tá? Música, pintura, o mesmo conceito, ele vale para todos. Tá? O gênio nada mais é, tá? Nada menos, nada mais, é do que uma pessoa que busca revolucionar, inovar. Ele busca definir um conceito de arte em si com muita rapidez. Tá? Ele tenta evoluir cada vez mais. E aí, em si, a gente chega no Kant, tá? Que é uma pessoa, um filósofo, pensador, teórico, tá?
que ele vai falar muito sobre a questão estética daqui para frente, a gente vai ouvir muito falar dele. E ele diz que o indivíduo, nós seres humanos, a gente já nasce com esse dom, que é essa capacidade de julgar, de distinguir, de criticar e tudo mais, que isso é natural, tá? Que a gente vai ver mais para frente, que é tanto o porquê da gente ter os museus hoje em dia. A gente tem essa capacidade de simplesmente querer opinar sobre as coisas, né? Às vezes a gente não reconhece, não sabe simplesmente entender que cada um tem um pensamento, tá? Diferente. Eu posso achar, por exemplo, que tal obra transmite tal coisa, que ela é estranha, digamos assim, e o outro pode achar que não, ela transmite uma outra coisa, mas ela é extremamente inovadora. Então, a gente vai ver, por exemplo, isso, a nossa capacidade de julgar e o quanto é importante a gente reconhecer essa diversidade de opiniões, de ideias e tudo mais, para se entender uma obra. Enfim, o Diderot, tá, que é um outro teórico em si, ele fala que toda essa questão da gente produzir o objeto artístico, né, dessa autonomia estética e tudo mais, ela é uma ocasião também, tá? Por quê? A gente vai lá, produz tudo, vamos dizer assim, baseado nas regras que eu falei para você, baseadas nessa teologia, na metafísica, na moral, na social, ideológicas, desde, vamos supor um exemplo de Platão, tá? Que ele produzia alguma coisa que tinha que ser um método de educação para a sociedade. E aí ele fala que naquela época se produziam aquelas coisas, mas você não tinha nenhuma formação específica, entende? Para essas questões da arte. Tudo que você fazia, por exemplo, ela era baseado em dons naturais. O escultor em si aprendeu a esculpir a pedra simplesmente lá tentando a técnica, ficar vendo como que era, estudando isso tudo, mas ele não era formado, assim, não tinha pego esses conhecimentos de uma instituição ou de alguma pessoa em si, tá? Um professor. Não, era ele mesmo que, na maioria das vezes, era ele que acabava descobrindo essas questões. Ele que descobria essas técnicas. Então, ele fala que é meio que isso, você ter uma... ele diz que essa... Pera, que eu me perdi aqui. Ele fala que essa questão do julgamento, da gente distinguir tudo isso, tá? Da gente julgar, criticar e tudo mais, é meio que uma oportunidade, tá? Para a gente criticar essa questão do academicismo, tá? De simplesmente querer cientificar isso de, olha, produza tal coisa assim, para se fazer um quadro, você precisa utilizar tal técnica para isso, 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 utilizar tal material, tal tela, tal tinta, precisa passar, por exemplo, glacis depois por cima para dar brilho, isso e aquilo. Ele fala que não, sabe? Que isso são dons naturais desde a época de Platão, tá? De quando se produzia, tá? Baseado em descobrir essas técnicas. O artista, o artesão, o pintor, ele só era isso, tá? Ele só era um pintor super renomado se ele tivesse esse dom natural de simplesmente tentar apanhar até ele conseguir obter um sucesso, uma obra de sucesso, que é totalmente diferente hoje do que ele diz. A gente simplesmente ter uma formação específica do que é arte, então, reconhecer como que foram as técnicas de pintura, o que utilizaram e quais são as melhores hoje, quais são os melhores materiais. Ele fala que isso é muito uma questão de dom natural. Então, ele utiliza essa obra para fazer essa crítica institucional, tá? Essa formação acadêmica em si do artista. Desculpa, gente. Se a gente fala, pessoal, por exemplo, nessa questão da autonomia estética, né, da obra produzida sem ter nenhum ligamento com tutela e tudo mais, com tutelas antigas, né, a gente teve esse desligamento. A gente entende também que uma obra, a gente sabe, ela traz a questão do sentimento sensível, a gente consegue sentir através dela, correto? A gente tem várias emoções, afetos, desafetos, coisas que a gente se identifica, a gente tem a questão do gosto, a gente gosta ou não de uma obra, que é o nosso interior, nosso conhecimento sobre arte meio que julga isso. Lembre que também a gente fala que o ser humano em si ele tem essa capacidade de julgar, de criticar e tudo mais. Então, a gente tem a questão do sentimento. Isso que a gente sente quando a gente estuda uma obra, quando a gente está ali a fundo e tudo mais, a gente fala que o sentimento, ele ensina com muita, muita segurança, tá? Por quê? Quando eu estou observando uma obra, eu começo a entender como que ela foi produzida, por que ela foi produzida, qual que é a história, o que ela quer passar, o que está representando naquela imagem, enfim, todo o contexto em si, tá? Se a gente parar para pensar, ela tem
nessa questão de que ela tinha uma função pedagógica, né, naquela época de Platão e tudo mais, imagina o quanto você consegue absorver de conhecimento, por exemplo, numa obra representando que fosse uma edificação ou que fosse uma população em si. Você consegue passar, por exemplo, tanto conhecimento daquele território que está ali, né? Vamos dizer, se era um território fértil, se tinha plantações de uma pintura, alguma coisa assim, você consegue transmitir tanto esses conhecimentos como também da sociedade, de como eles se comportavam, qual era o comportamento, como eles, né, conviviam, se era em grupo, se era um grupo, se era mais individualista, tudo mais. A gente consegue sentir tudo isso, né, absorvendo uma obra, estudando ela a fundo, fazendo essa leitura dela, do que simplesmente eu ir lá e ter uma coisa muito mais racional e falar, olha, essa obra é feita de tal jeito, aqui eu tenho um livro explicando a história de tal período. Ai, desculpa, não é coronavírus, eu juro. Mas enfim, a gente tem muito essa questão do mais, né, falando que o sentimento em si, ele já tem uma função educativa, tudo que a gente sente, é, observando, estudando uma obra, fazendo essa leitura da pintura em si, da arte em si, tá? E o que acontece? Mesmo, pessoal, ele faz uma comparação falando que mesmo que a gente não tenha um conhecimento, assim, que a gente não seja, digamos, não sejamos profissionais da, da arte em si, não somos pintores, não somos escultores, a gente tem uma predileção, a gente sabe o que é bom, tá? Vamos supor que você olha uma obra X e olha uma outra obra Y, tá? Você consegue diferenciar, por exemplo, se uma é boa, se é ruim, você faz comparações de qual é melhor que a outra. Isso é muito, muito automático do ser humano, tá ok? Aí ele faz até uma outra comparação, ele dá um exemplo, por exemplo, uma refeição. Às vezes você vai preparar uma refeição em si, você não sabe vamos supor, preparar ela, tá? Você vai apreciar ela, vai comer, por exemplo, você vai no restaurante japonês, você vai comer é, uma comida japonesa X. E você não sabe como que prepara, porém você sabe se ela é boa ou se ela é ruim, não sabe? Quando você sente o gosto, você fala, nossa, olha, né, que coisa saborosa, que comida saborosa. É diferente, do mesmo jeito que se você for apreciar uma outra refeição, ela estiver ruim, você, né, automaticamente vai, nossa, não gostei, mesmo não sabendo fazer, mesmo não sabendo como ela seria boa e tudo mais, você tem essa questão desse gosto, né, dessa questão de julgar. E aí, ele fala, por exemplo, que em relação à arte é a mesma coisa. Às vezes não, muitas vezes a gente não sabe como foi feito, como foi produzido, quais são as técnicas, isso e aquilo, porém a gente sabe dizer se é uma pintura boa, a gente julga aquilo que a gente critica, e meio que isso serve como né, um meio de conhecimento para a gente. Qual que é a função, pessoal, por exemplo, né, da arte em si, quando a gente pega uma obra em si? Nada mais é do que emocionar a gente, né? Ele fala que nunca, nunca a gente teve uma pintura, uma obra de arte em si é mais aplaudida do que ela consegue afligir a gente, quando ela consegue despertar na gente um sentimento de emoção, ela consegue tocar a gente de alguma maneira, né? Quando ela consegue tocar a gente nessa questão da sensibilidade, esse prazer sensível. Aí a gente entra em um outro teórico que é chamado do Boss, tá? Ele é esteta do sentimento, pessoal. Ele tem uma questão ele começa a definir essa questão do gênio, do que é esse gênio para ele. A gente vai ver essa questão, tá? Ele liga mais numa questão do racionalismo, tá? Ele fala que se um gênio em si, quando ele copia, né, uma obra da natureza, quando ele cria uma relação, ele vai lá e pinta, por exemplo, a natureza em si como ela é. Ele fala que aquilo não é uma cópia, né? Não é uma cópia servil, não é uma cópia exata do que está ali, mas é uma ocasião para ele criar uma relação inédita, né? Fontes, prazeres novos. Ele imita aquilo, mas ele coloca, por exemplo, o que ele acha que ia despertar na gente uma reflexão, um conhecimento, uma sensação em si, totalmente diferente de simplesmente representar só a realidade que está ali. Então, o gênio, para ele, tá? Para do Boss, é praticamente isso. Enfim, ele fala que se a gente quer, né, criar um homem cada vez mais sensato, né, mais hábil e tudo mais, de acordo com essa questão, praticar. A gente não deve procurar, por exemplo, tentar, vamos dizer, na formação da pessoa, né, tentar, por exemplo, colocar isso numa questão de formação acadêmica. A gente deve mais
tratar isso na questão da medicina, ele brinca até em relação a isso. Ele sabe que não está ligado à medicina, mas ele fala mais no contexto de que a gente tem que mexer no interior do homem, tá? Na sua mente, tudo mais, desde de quando você nasce, que é uma coisa muito de dom natural. E em si, a gente tem um outro já, né, que a gente vai falar sobre outra pessoa, o Diderot, tá? Que é aquele teórico. Para ele, o gênio já é uma outra coisa, tá? Ele não visa a perfeição às regras da escola, ele segue uma coisa muito livre, tá ok? Ele simplesmente vai buscar, vai inovar cada vez mais, vai abranger, vai usar uma abundância de ideias, de técnicas e tudo mais. Então, cada vez ele vai buscar uma coisa diferente, sempre tentando chegar ao sublime, né? Essa perfeição que se busca em si, né? A perfeição da transmissão de conhecimento, a perfeição do encontro das melhores técnicas para se produzir, tudo que vai despertar em alguém um sentimento muito forte, tá ok? E ele fala que assim, testando todas essas técnicas, todas essas questões de inovações e tudo mais que a gente descobre, tá? A gente aprende com os nossos erros. Às vezes não é a melhor arte, às vezes não é a melhor técnica, às vezes não é a melhor coisa, porém a gente erra e aprende com isso mesmo, tá? Ao mesmo tempo que ele fala, por exemplo, do estudo, de tudo isso, de todas essas questões, de inovar cada vez mais, de ter uma coisa muito liberta na criação da arte em si, ele fala que esse gênio, tá? A gente pode usar esse conhecimento de gênio, não visando a perfeição, não seguindo as regras da escola, ele usa isso para criticar a instituição oficial, tá? Que seriam essas academias, esses salões que a gente vai falar sobre julgamento, tá? Esses salões nada mais é do que praticamente museus que... Pronto, pessoal. Esses salões nada mais é, tá? Do que museus, por exemplo, que a gente vai lá e fica julgando e criticando e fazendo as nossas análises, estudando uma obra em si, tá? Eram esses pequenos espaços praticamente semelhantes a museus e tudo mais. E, enfim, ele também faz uma crítica, né? Por exemplo, ele fala sobre essa definição do gênio em si, o que é esse crítico de arte, quem era, como acontece. Ele faz essa denúncia de como que começa a aparecer essas pessoas a partir desse gênio, né? A arte, se ela tinha um poder muito institucional, muito político, né? Muito pedagógico, de educação à população. Aqui a gente fala, pessoal, das belas artes, a arte. A gente volta a Platão, falando, né, que a arte ela tinha que ter uma beleza ideal, tinha que ser uma arte maravilhosa, corajosa, que passasse confiança para a população, que servisse de exemplo, né, um governo que não fosse corrupto, um governante que era um ótimo exemplo, uma pessoa que era de bem, era exemplo para toda a sociedade. Então, tem todas essas questões, tá? Isso tudo definia as belas artes, tá? Toda a questão plástica, toda a questão de tudo que era produzido, pintura, música, enfim, todas as manifestações que a gente considera artísticas, elas visavam esse belo essencial, tá? Essas seguiam esse conceito das belas artes. Porém, aqui a gente tem uma transformação, tá? A partir do pré-romantismo e também Hegel vem definir essa nova terminologia, a gente começa a ter, das belas artes, a gente consegue, assimila tudo isso como arte, só arte, tá? Nada mais é do que a gente não seguir um belo ideal e sim a gente atender todas as manifestações, tá? Tudo que acontece, não só seguindo, não seguindo essas tutelas antigas, mas tudo que é de vontade dos artistas, da população e que atende essa necessidade, esse prazer nosso. E a gente começa a ver que o belo, que era belo, por exemplo, que a gente utilizava nas belas artes, ele começa a ser mais natural, ele começa a ter um intuito artístico, tá? Exatamente com essa palavra arte, tá livre para se criar, para fazer a gente sentir, né? Porém, tá? Se a gente, por exemplo, pensa numa relação entre palavras de belas artes, tá? O que significa belas artes? Automaticamente ele já te leva à questão do belo, do que era belo, do que era puro. E se a gente pensar na questão de arte, a gente já apaga essa questão histórica, né? A gente fala, por exemplo, sobre uma palavra que engloba tudo, mas que não conta a história de nada, tá? É uma nomenclatura totalmente abrangente. Perfeito? Acho que dá para vocês entenderem em relação a isso, né? A gente não tem uma coisa especificamente
definida, que só pelo nome já se conta uma história, já te entrega o que significa a arte em si, seria bela ou não. Não, a gente trata as belas artes, toda a questão de manifestação artística como arte em si, englobando vários ramos, tá, da questão artística, por exemplo, a música, a pintura, a escultura, o artesão, né? E todas essas questões aí, todos esses entram simplesmente em arte como uma definição só, arte no singular, perfeito? Porque também, pessoal, arte, tá? Belas artes a gente entende, por exemplo, que compreendia um período do belo ideal, né? Muito tempo. Hoje não. Quando a gente trata a arte, ela vem no singular e ela engloba todos os tempos, tá? Ela abrange tudo isso. É a arte em si desde as suas primeiras manifestações, desde que tínhamos as pinturas, enfim, rupestres, isso e aquilo. Eram todas as manifestações como eles utilizavam isso, ok? Toda essa evolução e tudo mais. Pertence a todos os tempos e lugares. Enfim, a gente começa a falar aqui de uma questão de pintura, tá? Uma pintura poética. A gente vai entender qual que é essa relação e também vamos até o Laocoon de Lício. O que acontece, pessoal? A pintura em si, tá? Por muito tempo, ela foi considerada a pintura ser uma poesia muda, por exemplo. Porque a pintura, a gente está observando ela, está ali estudando essa pintura e tudo mais, porém ela está transmitindo várias informações para a gente. É como se fosse se alguém estivesse ali recitando tudo o que está acontecendo na pintura, a gente ia conseguir fazer uma leitura não igual, tá? Mas praticamente semelhante de algumas coisas de como a gente faz essa leitura com os olhos. E o poema também, tá? É como se fosse um quadro falante, tá? A gente está ali ouvindo um poema e tudo mais, mas é como se o quadro falasse. Então ele faz essa relação, tá? Ele cria essa relação entre essas duas coisas. Uma pintura, né, que você está lá e parece que ela está sendo poesia, está sendo recitada para você, e você entendendo todo o conteúdo histórico dela, porém tudo que você está fazendo, né, parece que essa leitura da poesia que você está fazendo são pelos olhos, e o poema como um quadro falante. A gente está ali e está imaginando e criando uma imagem, a gente está ouvindo o que o poeta está falando, mas a gente está simplesmente criando uma imagem do que é aquilo, tá? Então a gente está criando meio que uma pintura no nosso cérebro, ele faz meio que uma relação em tudo isso. Enfim, eu falei para vocês que antigamente, né, a gente tinha o trabalho de artesão, e ele era uma coisa muito, digamos, como pedreiro, isso e aquilo não era uma formação muito intelectual. Porém, a partir do reconhecimento da valorização dessas artes e tudo mais, da pintura especificamente, tá? Esses artistas, eles são elevados a uma categoria, tá? Ele deixa de ser artesão e se torna simplesmente artista, tá? Do mesmo jeito que um objeto em si deixa de ser considerado naquela função que ele tem e se torna obra de arte, se torna arte em si, perde a sua função inicial. Enfim, e aí a gente tem essa questão de ter o artesão que se torna artista e de uma pessoa simplesmente simples e dentro que participava normalmente da sociedade, ele passa a ser uma pessoa, né, que é mais intelectual, que tem um poder mais superior em relação às outras pessoas, à população em si, tá? Ele confere um título de nobreza a esse dom, seja natural ou seja que ele adquiriu a partir de algum conhecimento em si, alguma coisa assim. Da Vinci em si, tá? Ele destaca muito mesmo, dentro de todas essas atividades que a gente tem, né, da arte, pintura, música, escultura e tudo mais que eu sempre falo para vocês, ele destaca muito a superioridade da pintura. Okay? Ele fala muito o quanto a pintura conseguiu e consegue se destacar até hoje. É a arte que mais conseguiu representatividade, que é mais valorizada tanto financeiramente quanto culturalmente, quanto, enfim, todas as questões que a gente tem de apreciação. Ele fala da superioridade da pintura e fala, tá, que em relação a por que será essa questão, por que o artista, o pintor, ele é mais valorizado do que as outras obras de arte? Porque ele tem um destaque muito maior. Porque ele confere, parece que o artista, o pintor em si, parece que ele é mais intelectual. Ele precisa ter vários conhecimentos, tá? Uma mídia, um conhecimento muito geral de várias áreas para se produzir uma pintura e conseguir transmitir uma ideia, um conhecimento,
para a gente. Já por exemplo, diferencia o escultor, tá? Que é uma outra especificidade dentro da arte, ele precisa ter mais um conhecimento, ele fala mais físico, né? Tipo, ele tem um esforço apenas mais físico ao criar uma escultura, alguma coisa assim, mas ele não precisa ter muito a noção de muito intelectual, uma formação muito de destaque em si. Ele fala que a pintura é muito tem essa formação, essa necessidade de ser muito mais intelectualizado e tudo mais. A diferença na produção de uma pintura é simplesmente você ir lá e pensar no que você vai produzir, no que você vai criar, qual é a relação disso tudo. E já da escultura é praticamente você imitar aquilo, né? Ah, eu vou utilizar essa técnica aqui para quebrar, para ir lascando as pedras e tudo mais, e vou meio que produzir isso. Vou produzir tal Deus e só, tá? Mas não se pensa numa questão muito aprofundada de como transmitir isso e tudo mais. Tem mais um esforço físico, enquanto na pintura você tem mais um esforço intelectual pensante. Enfim, o do Boss, pessoal, como eu falo para vocês, que a pintura se destacou muito, muito mesmo, tá? Em relação às manifestações artísticas e tudo mais, a gente vê, por exemplo, em vários termos, em vários tratados, vários livros e tudo mais, como que era tratado a questão da arte em si antigamente, tá? Por muito tempo, a arte era referente à pintura. Você lia num texto, por exemplo, eu até coloquei assim, do Boss, tá? Ele tem um arquivo que se chama Arte e Poesia. A arte nada mais se refere do que a pintura. Então, algum tempo, tá? Por algum tempo, as pessoas só consideravam arte a pintura em si. O restante eram, né, outras denominações, outras classificações e tudo mais. Por que vocês acham que a pintura foi tão privilegiada, foi tão importante, teve tanto destaque assim no mundo, tá? É porque desde em si, tá? Se a gente falar, por exemplo, desde a época de Platão, desde a Grécia Antiga, a pintura já vinha com esse de Aristóteles também, a pintura em si ela já vinha com esse papel político, institucional, né? Querendo trazer uma, digamos, um ensinamento, um conhecimento a mais para a população, diferente da escultura que tinha mais uma questão de representatividade, por exemplo, ou da música que mais fazia a gente sentir, mas também era uma questão de diversão. A pintura em si, ela veio meio que como essa questão de educação mesmo para a gente, sabe? Foi por isso que talvez ela tenha se tornado a maior de todas as artes, a que mais se destaca em relação à visibilidade e tudo mais, a importância. Enfim, já o Bateudes, pessoal, ele fala que a arte em si, tá? Ela imita a natureza, mas ela é transfigurada pelo gênio, ok? A gente reproduz tudo que a gente quer. A gente pode simplesmente imitar que seja um vaso, que seja alguma coisa ali, porém a gente transfigura uma paisagem em si, a gente transfigura isso e pensa como será que eu posso, por exemplo, vamos pintar uma paisagem, tá? A gente pinta uma paisagem e eu penso, poxa, mas como que será essa paisagem seria muito mais bonita, né? O que será que ela pode ter de diferente, de bacana, de legal e tudo mais? O que será que a população vai gostar mais nela, né? O que será que as pessoas, como que eu vou fazer para as pessoas chamarem atenção? Então, por exemplo, se a população gosta de um lugar, uma paisagem muito arborizada, por exemplo, aí eu posso acrescentar árvores ali. Então, eu meio que posso fazer essas alterações em si para satisfazer o gosto da população. E isso aconteceu por muito tempo na pintura, tá? Porque ela é muito livre na relação da criação. Já está, estatuaria, etc., já é um pouco mais, digamos, são coisas mais padronizadas, né? Mais em relação ao esforço físico de como se vai construir, do que o pensante intelectual de como se vai reproduzir aquilo. Aqui eu queria falar sobre um outro teórico, tá? Que fala dessa questão da imitação, tá? Ele fala que não existe essa questão de, tipo, se fazer uma pintura musical ou uma música pictórica, de começar a juntar, tipo, várias artes, sabe? Tipo, temos, por exemplo, a pintura e a música, são duas especificidades da arte, e ele fala que não tem como você juntar essas duas e criar. Quando uma começa a imitar a outra, ela meio que perde, meio não, ela perde totalmente essa questão, ela se afasta dela, sabe, cada vez mais, porque a música ela não consegue ter um vínculo
com a pintura em si, sabe? São coisas independentes, não tem nada a ver você querer conciliar isso. Então a gente tem essa explicação desse Adorno, desse teórico T.W. Adorno, no século XX já. E aí, né, mesmo assim, tá? Mesmo por conta dessa questão que você não consegue juntar essas coisas, o que as pessoas costumam fazer, começam a fazer, é querer descobrir cada vez mais como elas conseguem evoluir, como elas conseguem se destacar muito na sua relação com a arte e tudo mais, tá? Um exemplo que a gente tá é do Arnold Schoenberg. O que ele consegue fazer, pessoal? Ele tinha lá 9 tons na escala musical, tá? E aí ele tem isso, mas ele fica pensando, poxa, não, como que eu vou inovar, sabe? Não tem nada a ver eu juntar, por exemplo, música com pintura, ou música com escultura, ou alguma coisa do tipo. Isso não tem absolutamente nada a ver. Todas elas são independentes, nenhuma necessita da outra, e é por isso que a gente tem essa autonomia estética. O que a gente pode fazer? Ele pensa. Ele vai lá e dá ele começa a desconstruir tudo que ele já tem. Então, de 9, ele começa a formar uns tons novos, para até chegar nessa categoria de 12 sons para o quê? Qual que é a ideia dele? Aumentar a questão da expressividade dele, fazer as pessoas sentirem e tocarem mais o interior delas com novas composições. Então, isso é uma questão de se inovar, né, sem imitar uma outra coisa, sem querer ficar vinculando as artes, tá? São coisas totalmente independentes. Porém, a gente sempre tratou como uma coisa independente e com a evolução do tempo, a gente chega hoje numa questão que meio que une tudo isso, tá? O que é isso? É a multimídia, né? Ela conseguiu unir o som, a imagem e o texto, né, 3D em si, no universo virtual, e conseguiu juntar tudo isso. Então, antigamente, a gente sempre tratava como coisas diferentes. Hoje, a multimídia consegue juntar tudo isso. Vocês conseguem ter mais uma ideia, por exemplo, do que é você estar assistindo alguma coisa e, ao mesmo tempo, ouvindo. A arte em si, ela começou a ficar mais abrangente, começou a não ser tão específica, de um só, digamos, de um só ramo, tá? Só da pintura, eu vou apreciar uma pintura, eu tô vendo só a imagem, vou apreciar uma música, eu tô ouvindo só o áudio. Ela deixa de ser isso e junta tudo isso, forma essa questão multimídia atualmente. Vai acontecer muito de vocês irem em um museu, por exemplo, e escutarem, por exemplo, o som, tá? Vocês estão lá ouvindo, fazendo a leitura da pintura, e aí tem um fone de ouvido lá que vocês colocam e vocês conseguem ainda ter uma leitura da obra ainda mais aprofundada. Então, isso também é uma questão do que a gente vê hoje como arte, tá? Uma questão mais interpretada pela multimídia também. E, enfim, o Laocoon em si, tá? Essa obra em si, ela fala sobre essa pintura poética, tá? Ele reconhece como uma autonomia estética, que eu falei para vocês de não depender dessas tutelas antigas, tá? Ele se desliga de tudo isso e começa a evoluir de acordo com essas vontades de inovação, de criação de uma coisa mais diferente, de buscar novas harmonias na música, de buscar novas técnicas na pintura em si. E fala que o importante, pessoal, é a arte, não é os princípios que elas foram feitas ou foram pensadas, ou qual que era a ideia, a ideologia, o que deveria demonstrar. Não, não é isso. É mais a questão do pintor, do artista, de quem for conseguir transmitir o que ele quer, tá? A ideia dele. E não em si seguir essas regras, esses dogmas, né, essa questão da metafísica, religiosa ou moral. É mais a gente produzir para transmitir esse conhecimento. Por isso que a gente sai daquela questão das belas artes e vai para a questão dessa autonomia estética, caminha para essa questão da arte em si, como um englobamento de todas as manifestações e não só do belo ideal, de uma questão que tinha muito uma função pedagógica, histórica e tudo mais. E Diderot, pessoal, quem que era? Tá? Ele era um filósofo, era um teórico, escrevia os tratados dele, tá? Para manifestar a sua opinião, e também foi uma pessoa que influenciou muito, tá? Que praticamente foi o fundador dessa crítica da arte, que é o que a gente tem hoje, que é o que a gente faz quando a gente tem uma obra de arte e tudo mais. A gente vai lá e critica, julga, estuda e vê a fundo, e foi ele que praticamente inventou tudo isso, ok? Esse Diderot, pessoal, o que ele faz? Ele utiliza a razão, tá? Todos os conhecimentos em si,
para ele submete essa razão para a gente obter esses conhecimentos, tá? Ele vai estudar a fundo, por exemplo, o que a crítica traz para a gente, mas como que ela traz, o porquê que a gente consegue, o que ela é boa para nossa vida, sabe? Como que ela estrutura a nossa questão de conhecimento, de ensinamento e tudo mais. Ele fala que uma obra de arte, quando ela está exposta, ela nada mais é do que um livro que foi impresso, tá? Então a gente está ali, tá para todo mundo olhar, para todo mundo ver, e as pessoas começam a julgar ela, né? Começam a estudar, começam a ver, começa a se ler um livro e pensa, poxa, mas por que que esse, vamos supor, por que que é, por que que essa obra é assim? Por que que essa história está desenrolando assim? Por que que não poderia ser diferente? Então as pessoas estão julgando ali e falando, acrescentando em si o que que elas pensam, de qual maneira seria melhor, por que que está aquilo, eu discordo disso, eu discordo daquilo que ela passa, dessa ideia que ela coloca, eu discordo um pouco sobre isso. E ele fala que essa obra é em si isso, tá? Ela se engrandece nessa questão da crítica, assim como um livro. No século XVIII, tá? Por conta de Diderot, tá? Ele começa a fazer essa questão de desenvolver os primeiros salões e tudo mais, que é uma coisa que a gente vai ver ainda mais para frente, de, de difundir essa questão da crítica da arte, começa a se aparecer os primeiros espaços específicos para se fazer essa crítica e esse estudo, tá? Lembra que eu falava também para você, né, para vocês em relação aos marchands das galerias, onde, né, as pessoas iam lá vender as suas obras por as suas obras, e aí se tinha os marchands, que eram as pessoas que é, que meio que encomendavam essas obras, então eles precisavam entender disso. Aí você ia lá e julgava, só, olha, essa obra é mais importante que a outra por conta disso, por conta do outro, a outra é mais valorizada por conta disso. Então a gente tem essa questão da crítica, isso é uma crítica da arte, tá, pessoal? Então, os museus eles começaram a surgir em relação a isso. Museus, concertos, teatros, salões, foi mais para a gente ter essa questão crítica de educação também da população. Para o Diderot, pessoal, o que significa essa relação com a crítica da arte? Não só para ele, mas para outros pensadores também. O que significa essa questão de eu conseguir criticar uma arte? Se eu vou em um museu, por exemplo, é, apreciar uma obra em si, ou enfim, um conjunto de obras, o que eu faço quando eu estou lá? Eu começo a julgar e falo se eu gosto, se eu não gosto, o porquê que eu gosto, como que ela foi feita, como que ela deveria ser feita, o que eu acho que poderia agregar, o que eu acho que eu poderia tirar. Enfim, a gente começa a discursar sobre essa obra. Então ele fala que quando a gente consegue fazer isso numa crítica, a gente tem uma questão de democracia, né? E a crítica tem o mesmo sentido que ela tinha para a Grécia Antiga, tá? É uma questão do direito do povo de opinar sobre o que eles acham que seria bom, sobre o que eles acham que é extremamente benéfico para a sociedade, a questão de poder expor a sua opinião sem se preocupar com nada o que outra pessoa vai pensar, né? A gente utiliza essa arte, tá? Desde muito, muito, muito tempo, desde Platão e Aristóteles, por exemplo, para a gente aprender, né? Em Platão e Aristóteles a gente aprendia sobre arte, sobre moral, sobre política, filosofia, sobre os deuses e tudo mais. Hoje a gente aprende mais sobre o quê? Sobre a questão do sentimento. Vamos supor que a gente tem um, um quadro que seja nazista, um quadro que seja sobre uma conquista da independência, alguma coisa do tipo. A gente entende todo aquele processo, como ele funcionou, aquela questão histórica, né? Tem toda uma questão fundamentalista por trás disso tudo. Né? Digamos que essa função pedagógica do quadro, tá? Sempre se permaneceu, sempre, não só do quadro em si, mas de todas a arte em si, tá? Arte, belas artes, tudo mais, a gente sempre teve muito essa fundamentação pedagógica de trazer para a gente algum conhecimento, de tocar a nossa questão da sensibilidade, do nosso afeto, do nosso gosto, se a gente gosta ou não de alguma coisa. Então, sempre, sempre, sempre isso existiu e hoje ainda existe, só que toca a gente de uma maneira diferente, tá? Ela não vai mostrar pra gente como que a gente deve ser uma civilização comportada, organizada, digamos, como que as mulheres devem se comportar, alguma coisa mais, não. Né? Hoje a gente tem mais uma questão de reflexão, talvez, de como as mulheres deveriam ser consideradas, como a população deveria ser organizada, tem uma questão de evolução em relação às tutelas antigas.
Enfim, eu falei para vocês que o Diderot era esse teórico que defendia a crítica até, tá? E falava para a gente qual era a importância dela. E pensando nisso em relação à crítica, que ele viu quanto era importante, foi ele que fundou o primeiro salão, tá? Primeiro salão de exposição de obra de arte em si, que foi em 1759. Posteriormente a isso, depois ele fundou mais 8, tá? Então você imagina o quanto que isso foi importante, quanto que a população abraçou essa causa desses salões, entenderam a importância da crítica de arte, né, o sucesso que se fez em si, e assim, né, fundando esses salões, criando esse espaço para se criticar uma arte, para se absorver, para se estudar ela em si, ele acabou fundando um novo chamado gênero literário, porque a crítica é meio que isso, tá? Do mesmo jeito que a gente lê um livro ali, a obra de arte é isso também, a gente consegue estudar ela a partir dessa leitura visual que a gente faz, né? E, enfim, esse salão, ele meio que configurava esse espaço de liberdade de discussão. Porque se eu estou lá e eu digo que, olha, eu gosto dessa obra por causa disso, disso, daquilo, eu não gosto por causa de tal coisa, eu acho que ela poderia representar tal coisa, eu não concordo com a ideia que ela me traz, ou eu concordo com a ideia que ela me traz, mas eu acho que talvez eu poderia acrescentar tal coisa, eu estou expondo a minha opinião democrática, tá? Eu estou expondo a minha visão e tudo que eu penso. Porém, eu ainda consigo ter nessa crítica da arte uma questão de conhecimento ainda super aprofundado se eu pensar que eu consigo assimilar a minha opinião com a da pessoa que está ao meu lado. Se ele começa a falar, por exemplo, que olha, eu concordo com isso, com a opinião da obra, mas eu discordo do que você acha sobre, porque eu penso que isso e tal coisa tem a ver com o contexto histórico, e a gente começa a discursar sobre isso, eu discurso com vocês sobre arte, e cada um tem uma opinião diferente que forma um conhecimento muito, muito maior e muito mais abrangente. Então ele fala isso, dessa questão de liberdade, de se criar um salão, não um salão, um salão, como eles chamam, você criar um salão onde você consiga discutir sobre tudo isso, falar sobre tudo, mas aí, mesmo que a pessoa tenha uma opinião negativa, você está numa democracia e consegue construir um conhecimento muito abrangente, olhando a tua opinião, comparando com a dele e respeitando a dele, né? Porque a gente vive numa democracia em si e a gente tem que entender a opinião dele para entender qual, digamos assim, para enriquecer o nosso conhecimento sobre a obra, sobre a história e tudo mais. Então, é basicamente isso. Enfim, por hoje é só, tá? Eu espero encontrar vocês logo logo, se Deus quiser, semana que vem, espero que seja online, ao vivo, estou com saudade de todos. E eu vou mandar para vocês o... Eu ainda não sei como vai ser hoje, tá? Eu vi que a gente está com vários... Assim, a gente vai ter muitas aulas até o final do, do semestre, a gente ainda tem bastante coisa para abordar, e eu não sei ainda se eu vou aplicar um trabalho na aula de hoje, ainda não tenho certeza, tá? Uma atividade para vocês me entregarem. Mas eu vou dar uma olhadinha nisso, vou ver o que eu vou fazer e eu aviso vocês no horário de aula. Mas provavelmente eu não aplicaria a atividade hoje, porque eu vou ter umas outras oportunidades mais específicas para se aplicar e que eu acho que vai acrescentar muito mais na, na aula de vocês em si, tá ok? No conhecimento, para sintetizar conhecimento. Eu acho que hoje está ok para a gente fazer isso. Enfim, pessoal, por hoje é só. Obrigado por tudo. Desejo uma boa semana para vocês. A gente se vê mais tarde e vamos conversando sobre. Estou disponível para vocês tirarem dúvida. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Eu explico para vocês o que é. Tá ok? Obrigado por tudo. Boa semana.